Ei, estou aqui de volta, pensando, refletindo. A universidade continua em greve, né? E possivelmente vai continuar nas próximas semanas, até uma nova proposta do governo federal. E, enquanto isso, eu continuo em casa, lendo, estudando, participando de algumas reuniões, de algumas assembleias. É um movimento político assim bem interessante e tenho aprendido bastante, né? Coisas a aprofundar, a pesquisar, mas enfim, não é esse o papo que eu venho trazer aqui. Semana passada, ou no último podcast que eu fiz, no último áudio, como a Bruna Martioli costuma dizer, no último áudio grande, eu falei um pouquinho sobre o uso do livro didático, né? Como eu venho usando o livro didático em sala de aula e como eu faço o aproveitamento das questões que aparecem ali no início de cada capítulo, né? De cada conceito novo que vai ser trabalhado, e como eu transformo aquelas sugestões em atividades exploratórias nas aulas de matemática. Exploratórias no sentido de explorar um pouquinho a criatividade, as diferentes resoluções dos alunos, e eu saio daquele papel de ter que apresentar um novo conceito para eles. Lógico, volto para fazer a sistematização, mas não é o foco principal. E aí hoje, mexendo em alguns materiais, revisitando algumas anotações, e ao longo da semana também pensando sobre as aulas, né? Me lembrei de coisas que talvez aflijam muitos professores de matemática, principalmente quem está iniciando a carreira ou professores que estão há mais tempo em sala de aula e, de certa forma, tenham algum receio em relação a isso, que é a cobrança, né, para que a gente seja criativo, né? Pense em atividades criativas. E aí, quando você pensa um pouquinho nessa questão de criatividade e faz um mergulho até raso, não precisa ser tão profundo, nas redes sociais, a gente se depara com muito material que está sendo vendido, que promete tornar as nossas aulas mais criativas, mais atrativas, que os alunos vão aprender, né, aprender a fazer cálculos, a fazer alguns cálculos mentais, enfim. E aí, tenho lido também, acompanhado alguns professores que fazem uma crítica bem interessante sobre essas atividades criativas, né, que prometem mundos e fundos para as aulas de matemática, planejamentos também. E é uma crítica no sentido do que eu acredito também, né, que as atividades da forma como são propostas, elas podem até trazer algum tipo de prender a atenção do estudante ali por alguns momentos, tornar a atividade mais divertida, né? No sentido de que o aluno vai pintar, vai descobrir uma figura, vai fazer algumas anotações, enfim. Mas não é o tipo de criatividade que eu acredito que faça com que o aluno de fato aprenda matemática. Ele pode até decorar alguns passos, decorar alguns nomes, alguns conceitos, né? A definição de alguns conceitos, mas na resolução de situações, problemas, na participação de uma Olimpíada de matemática, não é, como a OBMEP, ou até mesmo fazer um Enem, fazer uma prova de seleção para entrar em algum colégio, enfim, ganhar bolsa, é o tipo de criatividade que não vai surtir efeito para esse tipo de situação, muito menos para a aprendizagem dos alunos, né? E aí, pensando nisso, né, também, não são atividades gratuitas, né? Tem um profissional, um professor ali por trás, né? Um profissional porque está trabalhando com aquilo dali, está tirando seu sustento, é um meio de ganhar a vida com a venda desses materiais.
E, por outro lado, tem professor, a gente sabe da questão salarial, da questão do incentivo do professor, questão de formação, e às vezes a gente não tem dinheiro para tirar do bolso e comprar o tipo de material, não é? E aí, como ser criativo? Como propor atividades criativas se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho tempo de fazer uma formação? E se essas atividades elas não são de fato produtivas para o meu estudante no sentido de aprendizagem, como que eu vou fazer para ter uma aula criativa, né? Então, esse é um tema que, de certa forma, me deixa angustiada e muito mais em alguns tempos atrás, hoje um pouquinho menos. Por eu não acreditar nessas folhinhas de atividades, outra por pensar que eu posso investir meu dinheiro em outras coisas que não seja comprando esse tipo de material ou planejamentos prontos, porque eu acredito que cada sala de aula é uma realidade diferente. Por mais que a gente faça o mesmo planejamento para 2 turmas, né? 2, 3, 4, 5, 6 turmas, por exemplo, de 7º ano, é um planejamento que ele vai se moldar de acordo com o andamento da turma, com o desenvolvimento daquela turma. Pensando também na criação de atividades criativas, né? E de uma forma até gratuita para o professor, de a gente conseguir produzir o nosso próprio material, produzir o material de uma forma que vá promover essa aprendizagem dos estudantes. Algo que tem me ajudado bastante é olhar para o livro didático, né? Apesar de eu não usar hoje em dia, né, nas minhas aulas, não utilizar o livro didático com tanta ênfase, como se ele fosse uma bíblia, que eu tivesse que seguir a ordem cronológica dos conteúdos que estão sendo postos ali, ou então ter que dar todo aquele conteúdo para os meus estudantes. Eu tenho utilizado não só o meu livro, né, que é adotado no colégio para usar com os estudantes em sala de aula, mas eu também busco outros livros para que eu tenha um arcabouço de atividades, de materiais que eu possa utilizar com fichinhas, com atividades extras no Classroom, para trabalhar essa aprendizagem dos estudantes. Mas onde é que eu olho o livro didático, né? Já que da outra vez eu falei que tem algumas orientações que o livro dá e que eu faço algumas modificações para trabalhar em sala de aula. Eu olho muito o manual do professor. Muitas vezes, e dependendo até do livro, que seja o livro que está da rede, ou seja um livro que não é adotado pela rede, mas é um livro muito seco, né? Seco no sentido de tem muito exercício, tá? Só de prática, e não traz questões de aprofundamento, propostas de situações de investigação com os alunos ali em sala de aula, ou então que já dão diretamente a resposta ao estudante, então não força essa reflexão. Então, quando eu parto para o manual do professor, para os manuais, né, dos livros que eu tenho à minha disposição, eu vejo muitas orientações de coisas que a gente pode fazer em sala de aula para tentar trazer o estudante para o centro da discussão, tentar observar resoluções diferentes. Então, assim, para mim, ultimamente, tem sido uma arma muito poderosa e gratuita, já que eu tenho acesso a diferentes livros didáticos, né? Eu tenho algumas coleções aqui do ensino fundamental e do ensino médio que eu posso utilizar, que eu posso fazer essa leitura, e tem me ajudado bastante. Até em um desses livros, né, que eu estava fazendo a leitura, ele é um livro muito seco, né? Então tem a definição, tem os exemplos e tem exercício. Muitas vezes um exercício só de aplicação. Mas o que me chamou a atenção nessa coleção específica que eu estava fazendo a leitura é que ele traz no manual muitas dicas para o professor de como o professor pode trabalhar, né? Um exemplo é a questão das propriedades da potência.
muitas vezes o aluno pergunta porque o número elevado a zero é igual a 1, e porque o 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então, fica a questão das potências de 10 também. Então, o estudante ele fica meio que naquela expectativa, nas perguntas de por que isso acontece. E se a gente for trazer uma explicação muito algébrica, né, de como se chega que todo número elevado a zero é igual a 1, talvez, né, dependendo da série que a gente está trabalhando, do sexto, alguns professores já estão trabalhando, dependendo da coleção, trabalham já no sexto ano, no sétimo ou no oitavo. Então, o próprio manual falava o seguinte, que se os estudantes tiverem muita dificuldade com um determinado conteúdo, o professor ele pode trabalhar uma situação de investigação ali com eles, né, de observação de um padrão que está ocorrendo entre essas potências, para ficar mais claro para o estudante como que aquelas propriedades elas vão se validando a partir desses exemplos, né? Então, ao invés de eu trabalhar uma sistematização que talvez fosse mais fácil apenas quando o aluno estiver no ensino médio, eu posso, a partir de observação de padrões, fazer com que o meu estudante ele perceba alguns porquês da matemática que vão sendo colocados ali a partir dos exemplos, né? E lógico, quando for a partir do momento que o aluno vai avançando na escolaridade, esses conceitos eles vão se tornando, para se tornar mais aprofundados e com uma justificativa matematicamente mais bem posta ali para eles, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento da criatividade, além de assistir palestras, fazer leituras de artigos, de livros, que muitas vezes são longos, se não tiver esse tempo hábil ou dinheiro para investir nesse tipo de formação, o manual do professor, o livro didático que está disponível ali na escola, ele é uma fonte riquíssima de instruções, de orientações, de atividades extras que a gente pode fazer em sala de aula e tornar essa aula criativa, tornar essa aula mais significativa, né? Aqueles conteúdos que estão sendo propostos ali, a aprendizagem ela se torna um pouco mais significativa para os estudantes e, de fato, ocorre uma aprendizagem do que simplesmente eu pegar uma folhinha e fazer com que o meu aluno repita qual é a definição de equação, que tem equação completa e incompleta, quais são as variáveis, quais são as incógnitas. Então, quando eu faço um trabalho de investigação a partir dessa linha, dessas orientações que vão sendo propostas ali no manual do professor, eu posso ter um arcabouço de criatividade, né, porque eu vou precisar fazer algumas adaptações. E a partir do momento que a gente para ouvir também o estudante, outras ideias vão surgindo e a gente pode ir aprimorando isso com o tempo. E ano após ano a gente ter uma sala de aula nossa mais criativa e com um intuito mais significativo ali para desenvolver aquela aprendizagem. Eu lembro que eu participei de uma formação, né, uma das inúmeras formações, workshops, que eu participei durante a pandemia, em que, na época, eu trabalhava com os anos iniciais, né, quarto e quinto ano, e eu participei de um workshop específico sobre números e operações. E eu fiquei, meu Deus, professor, eu errei bastante. Eu acabei de dar esse conteúdo há algumas semanas atrás e a minha abordagem foi puramente do que estava no livro, né? Então eu segui, não do manual, eu segui as orientações que estavam ali no conteúdo, na sequência ali do conteúdo. E o professor falou algo que me deixou mais tranquila, né? Foi o professor Miguel Ribeiro, e ele disse, olha, e outros professores que estavam lá também, mas a gente vai aprendendo isso com o tempo, então é importante que a gente entenda agora que a abordagem não é totalmente correta, e quando for no futuro, numa próxima turma que a gente for trabalhar, a gente já não cometa mais esse tipo de erro.
Então, o processo de criatividade, ele também vem nesse sentido, né? A gente vai aprimorando, vai aperfeiçoando, vai lendo, vai fazendo os testes ali em sala de aula. O diário de bordo eu acho bem interessante, porque o ano passado eu consegui fazer várias anotações e à medida que eu ia refletindo sobre as minhas aulas, eu ia fazendo observações do que tinha dado certo, do que não tinha dado. Então, o processo de criatividade, ele vai surgindo também desse ponto, né, dessas experimentações. Então, é algo assim interessante de se fazer. Então, se hoje você está aí, professor, professora de matemática, começando a carreira, ou já está com muito tempo de carreira e já acha que não está cativando os seus alunos, não está fazendo com que eles de fato aprendam, né? Então, quando sai de um exercício simples e coloca uma situação, um problema um pouquinho mais complexa, o estudante já se perde todo. Eu acho que é uma boa... Dá uma olhada nos manuais dos livros que você tem à disposição e ver situações que você possa implementar em sua sala de aula. De pouquinho, devagarzinho, né? E pouco a pouco a gente vai aprimorando e essa criatividade, ela vai emergir dessas nossas experiências, né? E é isso, acho que é o meu recadinho para hoje. É uma atenção a mais assim no manual do professor. Hoje está facilitado, inclusive, porque o manual, pelo menos dos livros da rede pública, o manual ele vem em formato de L, né? Então ele vem ali junto com o livro do aluno, então você já tem acesso ao material, ao manual do professor, com orientações, com respostas, com indicações de leituras, então isso vai variando de livro para livro. Então os manuais, eles de certa forma estão um pouquinho mais facilitados. Então é isso, né? Vamos tirar um tempinho aí, dar uma olhadinha no manual e ver esse conteúdo que eu vou trabalhar na próxima semana. O que é que o manual do professor ele sugere? Sugere, né? Não quer dizer que a gente é obrigado a fazer exatamente da forma como está ali. Mas que pequenas adaptações a gente pode fazer no nosso planejamento que consiga trazer de fato uma aprendizagem para o estudante, que ele deixe de ser um mero repetidor daquilo que tem no livro didático e passe a ser um pensador, né? Passe a ser um pensador para refletir e aprender coisas novas a partir de uma outra perspectiva. E é isso, tchau, tchau, e até a próxima.